O título é Uma Igreja Consensual. E o texto compreende o capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, queridos, Pérgamo era uma cidade chamada e reconhecida também como a maior cidade da Ásia Menor. O perigo ali rondava dentro da igreja de Pérgamo. Havia um conflito, havia ali um embate, pois existiam dois grupos que se digladiavam, que se confrontavam. Um lado defendia a verdade, contudo o outro o erro doutrinário. A heresia ali ameaçava aquela igreja. Pérgamo significa casado, e ocorre que essa igreja veio a casar com doutrinas espúrias, doutrinas sujas e práticas imorais. E na cidade de Pérgamo existiu o primeiro templo, o templo que dedicava-se ali à adoração ao imperador, a César. Esta cidade praticava o culto imperial. E Pérgamo tinha também um templo dedicado a Esculápio, o deus da cura, o deus que tinha como símbolo uma serpente, essa serpente enrolada numa vara, e o que ainda hoje é o símbolo da medicina. Os efésios foram elogiados por serem intolerantes aos falsos profetas. Os efésios foram elogiados por nosso Senhor Jesus Cristo por serem intolerantes às heresias, aos falsos mestres. Ocorre que os efésios o faziam dessa forma, mas o faziam de forma rude, pois se portavam firmes, é verdade. Entretanto, eles não se portavam dessa forma por amor a Cristo. Já a igreja de Pérgamo era uma igreja tolerante, era uma igreja liberal. O grande problema da igreja de Pérgamo é o mesmo das muitas igrejas de hoje, pois confundem relacionamento com o mundo com associação e conformismo com ele. Nosso Senhor, por meio desta carta, Ele quer alertar a igreja de Pérgamo, mas não só a esta igreja, mas a todas as igrejas, ou seja, a nós, quanto ao perigo das heresias infiltradas de forma sorrateira, como também nosso Senhor quer alertar as igrejas ao conformismo e à aceitação das filosofias mundanas e juntamente com suas imoralidades. A igreja de Pérgamo ela tinha 3 seríssimos problemas. O primeiro problema é que ali havia o trono de Satanás. O segundo problema era a doutrina de Balaão.
E o terceiro, a doutrina dos nicolaítas. Portanto, dito isto, vamos aos versículos, vamos ao texto. Versículo 12 diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E queridos, quanto à expressão ao anjo da igreja, nós, acredito eu, depois já pela terceira carta, que inicia-se dessa forma, nós já estamos bastante cientes que trata aqui do pastor da igreja de Pérgamo, assim como todos os pastores das igrejas espalhadas em toda a terra. E como também sabemos que a mensagem, ela não é somente ao pastor, para o pastor, mas é uma mensagem à igreja no todo. E essa mensagem, ela não é para uma igreja então específica, mas é uma mensagem para todas as igrejas, sem exceção. Não é só para um, não é só para um outro cristão, mas para todos os cristãos, o que inclui a mim, o que inclui a você e o que inclui a todos nós. Então esta carta, ela inicia-se mostrando que é nosso Senhor Jesus Cristo o dono das palavras que compõem essa mensagem. É Ele quem fala. Estas palavras, como diz o texto, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui trata da palavra de Deus, e que haverá, esta mesma palavra haverá de julgar todo o ser humano, e inclusive os rebeldes e perversos das muitas congregações. Hebreus 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A igreja estava sendo negligente. E só há, queridos, um modo de não sermos negligentes com o nosso Senhor. Só um modo, que é atentarmos, que é termos atenção, que é termos referência, que é nos submetermos à preciosa palavra de Deus. Só há essa forma. E lembremos que Israel lá atrás não deu ouvidos à palavra de Deus. Ou seja, Israel tomou uma atitude, uma posição, uma postura de quem não creu. E dessa forma, aqueles obstinados rebeldes, eles vieram a morrer no deserto. Andaram por 40 anos e ali morreram. E o que é que ocorre? Eles não se apropriaram da promessa. E Romanos 10, 17 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se há uma mensagem para se ouvir da parte de Deus, ela vem através, ela é revelada através da pregação, da ministração da sua palavra, da leitura da sua palavra. E não resta dúvida que a palavra de Deus, ela corta o coração do pecador, quando então o convence de quão culpado ele é. Ou seja, é a palavra de Deus o bisturi. É a palavra de Deus que, quando ao ser ouvida e recebida, evidentemente em fé e numa fé verdadeira, esta palavra que, como bisturi, como uma espada de 2 gumes, ela circuncida o coração do pecador, para aí, daí para frente, existir uma aliança de salvação. A ênfase dada em Hebreus 4, 12, que há pouco lemos, e também do versículo 12 de Apocalipse, é quanto ao poder da palavra de Deus de penetrar o mais profundo da alma de um ser humano. E ali, ao penetrar, ela revela o mais oculto que possa existir no interior
deste ser humano. Nada fica obscuro ou escondido. A palavra de Deus, queridos, ela é poderosa em discernir. Esta palavra também, a palavra de Deus, ela é poderosa em criticar. E os israelitas fizeram o oposto. Criticaram e desprezaram a palavra de Deus quando deviam ter se submetido à crítica dela às suas vidas. Eles se desviaram da palavra. Eles não se submeteram a ela. E por assim não fazer, quando desprezaram a palavra de Deus, por esta palavra, por ela, eles foram desprezados e perderam a promessa da herança. E assim é com todo pecador que despreza a palavra de Deus. Ele perde a herança. Ele não conquista, ele não recebe, não lhe é concedido a salvação. E esta carta, ela é categórica em afirmar que o Senhor, por meio de sua palavra, ele irá advertir aos insubordinados, aos rebeldes de todas as congregações. Ele escreve esta carta em advertência. E se estes, por acaso, não venham se arrepender, eles serão julgados por meio da mesma palavra que os advertiu. Como diz o versículo 16. Versículo 13 diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Queridos, Pérgamo foi uma cidade muito importante. E entre alguns destaques sobre a importância dessa cidade, está o fato dela ter sido a capital romana lá na Ásia. Pérgamo era o centro asiático do culto ao imperador, do culto a César. Em Pérgamo não somente se adorava a César, mas também a muitos outros deuses. E havia em Pérgamo um conjunto de deuses, um bloco de deuses, o que chamam um panteão. E em meio a esse conjunto de deuses, salientamos aqui Esculápio, o Deus da cura, o Deus que chamavam também do Deus Salvador, o Deus da serpente e das curas. E em Pérgamo existia ali um colegiado, um colégio de sacerdotes médicos, onde mantinha esse colégio 200 santuários espalhados pelo mundo. Contudo, a sede deles se encontrava ali, em Pérgamo. E pessoas se dirigiam a Pérgamo. Pessoas iam a Pérgamo em número grande de pessoas. Elas peregrinavam para lá. E por quê? Porque estavam doentes. E faziam isso em quê? Em busca da cura. O que nós vimos isso acontecer em vários locais. Se nós trouxermos ao tempo de hoje, está aí a peregrinação que se faz ao Juazeiro do Norte, aqui no Nordeste, em São Paulo. Temos também São Francisco de Sergipe, em Sergipe, e tantos outros locais. Então, e quando essas pessoas iam e ocorriam as curas, muitas vezes esta glória, a glória era dada justamente a esse Deus Esculápio, considerando ele o poderoso Deus serpente, o qual era também chamado, como há pouco falei, de Salvador. E queridos, o emblema, o símbolo de Esculápio era uma serpente.
E como disse há pouco, ela é hoje ainda o símbolo do emblema da medicina, do curso de medicina. A antiga serpente, que no início era assassina, ela agora é uma enganadora. Porque ela chega nas pessoas seduzindo. Ela não chega afrontando, mas seduzindo. O Senhor diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. E quando nosso Senhor diz que Pérgamo é o lugar onde está o trono de Satanás, a princípio dá-se pelo fato de lá ser o centro da Ásia para a celebração do culto a César. E no ano 29 a.C. foi ali construído em Pérgamo o primeiro templo para que nele prestasse culto e adoração ao imperador. E neste caso, o primeiro a ser adorado foi o imperador Augusto. E dessa forma, queridos, uma vez por ano os súditos do imperador, eles deveriam seguir a este templo. Aqueles que seguiam a César, aqueles que reverenciavam a César, deveriam seguir ao templo de César, e ali eles deviam queimar incensos dizendo: César é o Senhor. E uma vez feito isso, cada um poderia voltar depois à prática da sua religião, da qual gostasse, da qual tivesse mais afeto, da qual de fato cresce. Contudo, que fizesse isso todos os anos. Esse culto obrigatório ao imperador era uma forma de todos estarem submissos ao poder do Império Romano. Era uma estratégia política de se apoderar do povo. E a cidade, ela tinha, portanto, a cidade ela tinha uma liberdade religiosa. Mas haveria de ter algo que de forma impreterível tivesse sido observado pelas demais pessoas: o culto ao imperador. Você poderia prestar culto a quem você quisesse, contudo, que também fizesse ao imperador. Então, queridos, por tudo isso é que o Senhor diz que em Pérgamo é onde ali está o trono de Satanás. Não pela questão do templo do imperador, mas na forma e estilo da maioria dos habitantes daquela cidade. O que nós podemos dizer da nossa cidade e das demais cidades espalhadas no mundo? Será que era só lá em Pérgamo que é o trono de Satanás? E o trono de Satanás aonde está agora? Se nós tomarmos a exemplo Pérgamo, das coisas que tinha, a idolatria que tinha, a imoralidade que existia, podemos dizer que nós também vivemos numa cidade onde há o trono de Satanás? Num país onde há o trono de Satanás? Eu creio piamente que sim. Então, não é pela questão somente do templo do imperador, não era só porque existia isso, mas era porque os habitantes eram isto, eram idólatras, eram imorais. E queridos, aonde está o trono de Satanás, ou seja, aonde ele reina, com ele reina também a cegueira espiritual nas pessoas. Aonde Satanás reina a idolatria, Davi. Aonde Satanás reina o engano da religiosidade. Aonde Satanás reina a opressão. Quem é o príncipe desse mundo? Ele não tem a soberana vontade, ele não tem o soberano poder, ele não tem, ele não faz o que quer. Ele está debaixo do Deus todo soberano ao qual nós servimos. Mas uma verdade é certa: ele tem reinado neste mundo.
Ele tem reinado aos muitos corações. E por reinar dessa forma, a cegueira espiritual nas vidas das pessoas impera. A idolatria existe. A religiosidade também. E a opressão sobre as almas cada vez mais piora. E não fosse isso, ainda tinha também a sedução dos convites astuciosos e eivados, ou seja, manchados de muito veneno. As igrejas cristãs, quando não são perseguidas, elas são assediadas pela sedução. Quando não há força, há uma pseudo-amizade, há uma falsa relação de ideias e de credos. Ela é seduzida por isso. E Pérgamo tinha todas essas coisas. E por isso nosso Senhor disse que lá estava o trono de Satanás. Cristo diz: contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Cristo, como aquele que é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração, ele sabe e conhece quando a igreja de fato lhe é fiel. Ainda que havendo toda sorte de idolatria, ainda havendo toda sorte de paganismo em Pérgamo, mas sua igreja só professava o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que diante de toda essa bagunça de deuses na cidade de Pérgamo, ainda que sob a pressão das perseguições, mas a igreja não se deixou intimidar, portanto não abriu mão de suas convicções. Conforme Tertuliano diz, Tertuliano foi um cristão teólogo e apologeta do século II e III, e ele diz que Antipas, ao qual Jesus fala aqui na palavra, foi um pastor da igreja de Pérgamo. E Antipas, ele foi colocado dentro de um boi de bronze, e este boi de bronze foi levado ao fogo até que ficasse incandescente como uma brasa viva, e assim veio a morrer aquele servo de Deus. Antipas morreu sem fôlego, Antipas morreu queimado, contudo ele não se rendeu, ele não apostatou, ele não abriu mão de sua fé. Portanto, queridos, a igreja de Pérgamo suportou momentos difíceis e extremos. O problema agora que tem, no entanto, agora chega o famoso mas, e o versículo 14 diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, ainda que com a perseverança da igreja ante a perseguição ferrenha e mortal, contudo os cristãos de Pérgamo não eram em tudo irrepreensíveis aos olhos de Deus. Deus, aquele que tudo vê, aquele que tudo sonda e aquele que tudo conhece. Eles não eram no todo irrepreensíveis. Satanás, queridos, não foi capaz de destruir os cristãos atacando-os como um leão que ruge. Como adverte o apóstolo Pedro quando diz que nós estejamos alertas, porque o inimigo está ao derredor,
rugindo e bradando como leão. Mas por outro lado, ele não atacou como leão, mas ele avançava sobre os cristãos de Pérgamos como uma serpente, através das suas armadilhas sedutoras da mentira. Satanás é doutor nisso, em seduzir, em com sua palavra mansa, em meio às suas inúmeras mentiras, seduzir a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, a nossa carne, e nos deixarmos completamente indefesos diante de suas mentiras. A estratégia da perseguição não estava surtindo efeito. Antipas era o exemplo. Perseguiram brutalmente, cruelmente, mas Antipas não abriu a mão. Portanto, a estratégia da perseguição, ela não estava surtindo o efeito que Satanás queria. Então agora a estratégia é mudada. Agora a arma não era violência, agora a arma não era dor, agora a arma não era sangue, agora a arma não era morte, agora a arma era sedução. Não era preciso mais eles negarem, rejeitar sua convicção. Foi isso que aconteceu com Antipas. Era para ele negar a Cristo e adorar o imperador. Ele disse: não nego, e morreu. Agora, a estratégia não era para fazer deixar de crer. A estratégia agora é para crer em algo mais. Não era substituir Davi. Agora o negócio era misturar tudo. Não precisavam agora se tornarem apóstatas. O que precisava agora é se tornarem, sabe o quê? Ecumênicos. E assim infiltraram-se pessoas dentro da igreja e passaram a transigir as doutrinas erradas, ou seja, a transigir, ou seja, a aceitar, a tolerar. Passaram a ser consensuais quanto aos falsos ensinos. Passaram a ser tolerantes aos falsos ensinos. Passaram a aceitar o quê? As heresias, as doutrinas falsas e as práticas iníquas, as quais nosso Senhor as odiava. E o Senhor continua e diz: você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Queridos, Balaão era um falso profeta. Era um profeta venal, vendido, tinha preço. Era um profeta que podia se alugar para os fins piores que você pudesse querer e imaginar. O Deus de Balaão era Baal, era o dinheiro. O Deus dos falsos profetas é Baal. E Balaque o havia comprado, Balaque o havia alugado. O inimigo de Israel havia feito isso. E para quê? Para que Balaão profetizasse contra o povo de Israel. Contudo, não foi possível, pois quando Balaão abria a sua boca para amaldiçoar os israelitas, Deus colocava em suas bocas palavras de bênção em favor deles. É aquela história, irmão. Agindo Deus, quem pode impedir? É aquela história. Se Deus está em nosso favor, quem poderá ser contra nós? Agora, tem outra história. Se Deus é contra nós, aí quem será ao nosso favor?
Balaque então se irritou com Balaão. E dessa forma Balaão então muda a estratégia, dizendo a Balaque que ao invés de enfrentar Israel com um exército grande e bem armado, ele agora enviasse aos israelitas, sabe o que? Mulheres sedutoras, as moabitas, para seduzir aqueles homens, seduzir os israelitas, e assim praticassem seus cultos e suas imoralidades. E sendo isto feito, ou seja, os homens israelitas foram incitados à imoralidade e passaram a participar daquelas festas idólatras que os moabitas praticavam, realizavam. E dessa forma Deus se iraria contra Israel. Dessa forma Deus enfraqueceria aquele povo. Dessa forma Deus não estaria mais ao seu favor, mas agora contra eles. E os deixariam plenamente vulneráveis aos ataques do inimigo. E tem algo, queridos, que deixa a igreja fraca demais. Fraquíssima. De não aguentar um peteleco. Você sabe o que é? Oi? Pode dizer. O que deixa a igreja fraca é o quê? Você falou do peteleco, a falta de conhecimento da palavra de Deus. É o pecado. O pecado também. Você não conhece a Deus, peca. Se a igreja passar a confundir relacionamento com o mundo, com se associar e se conformar com o mundo, a igreja enfraquece. Ela torna-se vulnerável. Ela deixa de ser influente. E sabe por quê? Porque ela não pode mais influenciar, porque ela já está influenciada. A quem ela deveria influenciar, ela não influenciou, mas foi influenciada. Na igreja de Pérgamo existiam membros fiéis, membros que não se deixaram ser influenciados e seduzidos. No entanto, aqueles que diante da doutrina de Balaão ficavam calados em completa omissão eram estes. Eles não faziam, mas também não diziam nada àqueles que faziam, não os alertavam, não refutavam. E o que ocorre? A idolatria e a imoralidade encontrou o que? Espaço e repouso dentro da onde? Da igreja. Não por nada Paulo diz: ei, não dá lugar ao diabo. Uns aderiram e outros se conformaram. Quando as doutrinas, falsas doutrinas chegaram, alguns aderiram: eu estou dentro. Outros disseram: eu não vou. Mas faz o que tu queres. Afinal, não sou juiz de ninguém, né? Uns aderiram e outros se conformaram, num pensamento equivocado quanto ao exercício do amor fraternal. Afinal de contas, nós temos que amar nossos irmãos com amor fraternal. Só que o preço desse amor fraternal era ser omisso, conivente diante da falsa doutrina, da prática da imoralidade dos infiéis. E é o que Jesus não queria dentro da sua igreja. Porque ser conivente, ser omisso, incorre naquele velho ditado que diz: olha, se mal não faço, se bem não faço, mal também não. Ora, se eu vejo o mal acontecendo, eu não faço nada para que o mal não aconteça, não ocorra, eu estou sendo mal tão quanto aquele que está fazendo.
Se Davi roubar um objeto e eu nada dizer a Alisson, o dono do objeto, eu sou conivente com o roubo de Davi. Se meu filho é rebelde, desobediente dentro da minha casa e eu não o chamo a atenção, eu estou passando a mão na cabeça dele dizendo: você está certo, continue. Versículo 15 diz: de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Os infiéis, aos quais muitos tornaram-se omissos, aos seus ensinos e suas práticas, eram justamente os nicolaítas, esses infiéis. Aqueles mesmos nicolaítas que os efésios não os admitiam, portanto os rejeitavam firmemente. Os ensinamentos destes que o Senhor chama de nicolaítas é a doutrina de Balaão. Assim, queridos, este grupo que se dizia ser cristão tinha grande influência sobre a igreja, conduzia a igreja ao erro doutrinário e consequentemente a um caminho que levava a igreja para longe da verdade. E se vai para longe da verdade, vai para longe do dono da verdade, vai para longe de Deus. Portanto, a estratégia de Satanás nem sempre é o confronto direto, mas é unir-se à igreja com a intenção de induzi-la ao erro e assim enfraquecer. Deixa eu conquistar a confiança de Fábio, depois eu dou o bote. Dessa mesma forma ocorreu com a igreja de Pérgamo, pois uns diziam que não tinham nada a ver. Deixa de ser radical, nada a ver. Não tinha nada a ver o fato de queimar incenso no altar do imperador. E também não tinha nada a ver afirmar que só César é o Senhor. Afinal, Davi era só uma vez. Depois ele poderia voltar a confessar Cristo. O pastor de Antipas de modo algum foi consensual, foi tolerante quanto a adorar a César, e por isso ele foi martirizado, ele foi morto de forma covarde, de forma cruel. Não admitia. E diferente de Antipas, outros cederam à idolatria. Outros cederam à mistura e ao ecumenismo. Será que nós estamos vendo alguma coisa de diferente acontecer nos dias de hoje? A mistura, o ecumenismo religioso, o leite puro sendo adulterado. Ah, mas ele é pastor, mas ele falou em Jesus. Ah, joga fora o que é ruim e fica com o que é bom. Não dá certo. Uma vez o leite puro sendo misturado, não há mais como deixá-lo puro. Outro dia eu pensei em comprar uma coleção de livros de comentários de Champlin. Eu ouvia falar muito, eu ainda não tinha lido nada a respeito dele, e perguntei a algumas pessoas, inclusive tive informações de um pastor, professor, e que disse que era interessante, porque havia muitos assuntos históricos dentro, havia algumas coisas que precisavam, que ele detinha um domínio de conhecimento muito grande, nas questões históricas, dos costumes, enfim.
E aí eu fiquei meio que ainda com algumas dúvidas e liguei para um amigo. Foi até pastor André Vilar. E o pastor André Vilar, pastor, olha, de fato é isso. Agora ele é universalista. Eu digo, eu não quero nem ver. Devido à demanda das nossas pregações, dos nossos ensinos, dos nossos estudos, eu tenho livros em casa que eu ainda nem li, que eu nem tirei o plástico, digamos assim. Livros bons. Eu agora vou perder tempo para aprender história antiga com um falso profeta? Ah, mas ele tem uma parte boa. Aí está o perigo, Mica. Aí está o perigo, Davi Alves. Enquanto ele está dando a parte boa, ele está me conquistando, está me seduzindo. E depois ele joga o que é mentira. E nessa mentira eu posso cair. Então não adianta essa. Joga fora o que é ruim e segura o que é bom. Porque lembre-se de uma coisa, que o coração é algo enganoso. E muitas vezes o que eu vou escutar que é ruim, eu não vou jogar fora, sabe por quê? Porque é o que o meu coração quer ouvir. E aí o falso profeta torna-se um grande profeta. Nosso Senhor acusa os cristãos de Pérgamo de apostasia ao se corromperem e se prostituírem espiritualmente, quando afirmavam que César é o Senhor. E muito possivelmente havia vantagens por isso. Quais vantagens? Talvez as prósperas oportunidades profissionais, a velha teologia da prosperidade. Ou quem sabe também qual era a vantagem? Não, eu vou ser poupado de alguma atrocidade e de perseguição do império e do poder romano. Porém, estes poderiam ganhar estas vantagens, mas iriam sofrer um forte prejuízo diante de nosso Senhor. Iriam ter vantagens com os homens, mas profundas desvantagens diante de nosso Senhor. Os nicolaítas afirmavam em seus ensinos que uma vez que em Cristo fomos libertos, eles afirmavam que nós então temos agora liberdade para vivermos como melhor acharmos. Você foi liberto, meu irmão, pelo sangue precioso do Cordeiro. Agora a rocha faz o que tu quer. A graça está sobre você. O amorzinho do Deus de amor também. Mete bronca. Eles ensinavam que a liberdade em Cristo é sinônimo de liberdade para pecar. Eles ensinavam que eles não precisavam estar observando a vontade do Senhor. Eles ensinavam que a santidade de Deus não deve ser por nós um alvo a ser alcançado, ainda que nunca alcancemos. Eles ensinavam que Deus é amor, que nós não precisamos ser diferentes e tampouco termos uma vida de abnegação. Aquilo que Jesus falou de abnegar a vida para ser discípulo dele, não é balela, era só conversa. É porque não tinha o que fazer naquele momento, aí ele falava aquilo. Afinal, é pela graça ou não, Davi, que nós somos salvos? Então, se somos salvos, uma vez salvos, não precisamos lutar para vivermos como testemunhas de Cristo. A compreensão é que quanto mais pecarmos, a compreensão dessa doutrina espúria, nojenta,
é que quando mais pecarmos, mais ainda nós iremos experimentar da graça de Deus. Não precisamos ser diferentes ao mundo. Ao contrário, precisamos ser iguais a Ele. Iguais. Temos que fazer as mesmas coisas que eles fazem, porque de outra forma, como nós vamos conseguir? Então vamos fazer um culto segundo a ideia do mundo. Senão ele não vem. Senão ele não quer em Cristo. A pergunta é, nós queremos Cristo por quê? Porque é o mesmo motivo que nós temos de querer Cristo. Ou seja, por eles terem nos amado sem nós merecermos. Porque como miseráveis pecadores só merecíamos o inferno, mas Ele nos dá a condição de sermos salvos pela fé no seu nome, através do seu sacrifício. Se é isso que nos motiva a segui-lo, a abnegar nossas vidas a Ele, em prol dEle, em favor dEle, em favor de segui-lo, esse é o mesmo Cristo, queridos, que nós temos que apresentar ao mundo. Se eles não quiserem, paciência. O próprio Senhor Jesus disse que veio ao mundo como luz no mundo de trevas, mas o mundo o rejeitou, inclusive os seus. A questão não é nos conformar. A questão dos nicolaítas é que nós sejamos conformados mesmo. A conversa é que nós nos amoldemos e nos associemos, sim. Porém a igreja não foi salva, queridos, para ela ser mais pecadora, mas ela foi salva para ela ser mais santa. Deus é amor, mas olha, bota na sua cabeça que Deus odeia. Quem não crê no seu nome vai saber muito bem o que eu estou falando. Quem não crê no Filho de Deus vai saber o quanto Deus odeia. Deus odeia. Deus odeia o que, pastor? Deus odeia as práticas dos nicolaítas. Deus odeia as práticas dos falsos profetas. Deus odeia as práticas dos pastores prostitutas que estão espalhados por toda sorte de denominações e que nós não estamos detectando porque já fomos assediados. Deus odeia o pecado. Aquilo que muitos os efésios odiaram em Pérgamo foi consensual, ou seja, foi tolerado. E é o que muitas igrejas hoje têm feito: tolerado. Tolerado os nicolaítas, tolerado as falsas doutrinas, tolerado os falsos profetas. Não podemos nos calar. Falava ainda pouco antes do culto com Paulo Sérgio, dizendo que eu estava lá na Gospel Mix conversando com o Lucas. Chega um senhor, e esse senhor conversa vai, conversa vem comigo. Aí ele me confessa, cheio de glória, cheio de orgulho, melhor dizendo, não digo nem que estava com glória, mas orgulho pelo fato de ser mantenedor de R.R. Soares. Orgulhoso de ser mantenedor do ministério Vitória em Cristo de Silas Malafaia.
o senhor congrega onde? Ele disse: na Cidade Viva. Eu digo: posso lhe fazer uma pergunta? O que é que o senhor acha da teologia da prosperidade? Bom, eu não julgo ninguém. Eu digo: julga como? Condena? Sim. Não, de fato o senhor não tem que condenar ninguém. Um dia ou eu ou o senhor nós vamos ser condenados ou absolvidos, mas quem vai fazer isso é Cristo. Agora que o senhor tem que julgar segundo a reta palavra, tem. Ou então o senhor, por favor, passa aí uma mensagem para nosso Senhor Jesus Cristo em oração e diga a ele que ele não deveria ter chamado os falsos profetas de ladrões e salteadores. Diga a Paulo que Paulo tratou mal essas pessoas. Diga a João que João, quando disse que nem recebestes estes, ele estava sendo radical. Eu respeito a sua pessoa, eu respeito a sua idade, e eu estou falando isso ao Senhor com todo o carinho da minha vida. Mas deixa eu dizer ao Senhor: que fé é essa? E ele disse: mas sabe o que? Que a fé que ele tinha como base era de Hebreus 11:1. Eu digo: não é. Hebreus 11:1 é a fé que estabelece em nossa mente convicção daquilo que esperamos e não vimos. Carro se vê, terreno se vê, dinheiro se vê, todas essas coisas se vê, e outra coisa, se acabam. Mas a vida eterna, que essa fé nós esperamos ter, como mesmo o nome diz, ela é infinita, interminável, ela é eterna, como é o Deus desta vida. Versículo 16 diz: portanto, arrependam-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. E queridos, nosso querido irmão e pastor Antipas enfrentou a espada do Império Romano, ou seja, experimentou a perseguição, injustiça e a cruel violência do poder romano. No entanto, a igreja de Pérgamo, ela enfrentaria, Alisson, agora a espada de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua santa e poderosa palavra. O servo de Deus, por ser fiel à sua palavra, por ser fiel ao Deus da sua salvação, ele enfrentou a espada dos homens, ele enfrentou a ridicularização dos homens, ele enfrentou o desdém dos homens, ele enfrentou a força dos homens, o poder dos homens. Mas agora os infiéis das congregações iriam enfrentar o poder da palavra de Deus. Os cristãos verdadeiros da igreja de Pérgamo, e claro, de toda a igreja de Cristo, nesse exato momento, através desta palavra, estão sendo chamados ao arrependimento. O arrependimento aqui é o fato do pecado da omissão, é o fato do pecado da negligência, é o fato do pecado da irresponsabilidade, é o fato do pecado da tolerância dos ensinos da doutrina de Balaão, retratada pela recepção dos ensinos dos nicolaítas e, consequentemente, ao desvio de postura moral devido à libertinagem praticada. Portanto, o arrependimento deveria ser evidenciado por uma coisa, aqui nesse exato momento. Pelo quê? Pela expulsão dos falsos mestres e profetas do meio da igreja. Se arrependeu a igreja? Então não dê mais ouvidos. Se arrependeu? Ainda houve pregações de falsos profetas? Ainda vai para os congressos de falsos profetas? Ainda vai para toda sorte de coisa onde tem toda sorte de lixo?
e de heresia, se arrepende. Então negue os falsos profetas e diga sim somente ao Deus da Bíblia Sagrada. O grande problema hoje, eu ainda infelizmente não consegui ver o vídeo todo, mas tem um vídeo que fala sobre cristologia. E o rapaz, ele diz, entre algumas coisas, nos 20 primeiros minutos que eu assisti esse vídeo, ele diz o seguinte, que hoje o grande problema, Paulo Sérgio, é que existe uma prateleira de deuses. E quando eu estou falando de deuses, eu estou falando de deuses evangélicos. Esqueça até as demais religiões, os evangélicos. Aí tem uma igreja, o Deus tem um Deus do reformado. Aí tem um Deus do tradicional. Aí tem um Deus do pentecostal e do neopentecostal. Aí cada um crê no Deus que acha melhor crer e esquece de crer no Deus da Bíblia. E Deus, através dessa carta, Jesus quer nos chamar ao arrependimento. E que nós venhamos expulsar de junto de nós os falsos mestres e profetas. De outra forma, nosso Senhor, Ele virá até a nossa igreja, até a nós, até como foi a igreja de Pérgamo, e lutaria com ela. Agora Deus não está em nosso favor, mas sim contra nós. Ele lutaria contra ela. Ele vai lutar contra todas as igrejas e vai as disciplinar e vai as castigar. Dessa forma, as palavras de nosso Senhor, a igreja, ela não trata aqui especificamente da sua segunda volta, mas trata de um julgamento presente e pontual, devido à sua rebeldia, devido à sua desobediência à sua palavra. E assim nosso Senhor, em sua mensagem à igreja, apresenta-se como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Portanto, a igreja deveria e precisa se arrepender do seu desvio doutrinário e de sua postura e estilo de vida. A acusação estava sendo sobre aqueles que se desviaram. Porém, toda a igreja seria disciplinada e também envergonhada. Nós vamos ver isso, algo parecido com isso, um exemplo disso nos estudos de Josué. Quando a igreja, por ter sido desobediente, por alguns dentro da igreja, e aliás, um só homem dentro da nação de Israel foi desobediente, e toda a nação pagou o pato. Que foi quando Israel lutou contra Ai, o pecado de Acã. A acusação era sobre só os que desviaram, mas toda a igreja seria disciplinada. Foram poucos os que erraram, foram poucos os que praticaram o erro, mas os demais erraram porque foram omissos, tolerantes e consensuais ao pecado. Eu vi e não disse nada, eu ouvi e fiquei calado. Aqui podemos enxergar a diferença entre a igreja de Éfeso e a de Pérgamo. A de Éfeso odiou e não permitiu os ensinos dos nicolaítas. Contudo, a de Pérgamo foi consensual, ela foi tolerante ao erro e ao pecado. Queridos, a mensagem que salva é a mesma que será usada no julgamento. Mediante a verdade, a nossa vida será completamente desnudada, e assim essa verdade irá nos responsabilizar quanto à nossa postura.
João capítulo 12, versículo 47 e 48. Jesus Cristo diz: se alguém ouve as minhas palavras e não as guardas, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas aguarda um pouco, há um juiz. Para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. A palavra de nosso Senhor, a palavra que salva o pecador que nela crê, tornar-se-á juiz diante do que nela não crê. Se crê, será salvo. Se não crê, já está condenado. A palavra que é espada benevolente, e ela é benevolente porque ela corta para curar, ela também será a mesma espada do carrasco que irá executar a sentença. Jesus diz que sua palavra é quem irá condenar o ímpio no dia do julgamento. E o versículo 17: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, queridos, os verdadeiros membros, componentes da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, os cristãos verdadeiros, os novos nascidos, as novas criaturas, elas devem estar atentas a ouvir o Senhor de suas vidas. Os verdadeiros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, Paulo diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não há, é impossível que um homem natural venha entender as coisas espirituais. Ele não entende. Somente quem tem ouvidos espirituais são os que podem ouvir o Espírito, assim como também somente estes é que são vencedores. Somente os vencedores receberão o maná escondido e a pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A vida espiritual do cristão, queridos, é nutrida, é alimentada somente pelo Espírito, com um alimento que é totalmente desconhecido e incompreendido pelo mundo. A vida espiritual de um cristão, ela só pode ser nutrida pelo Espírito, com um alimento que é totalmente desconhecido, é totalmente incompreendido pelo mundo. A palavra é este alimento. A palavra que é loucura para os homens, mas para os que crerem é poder de Deus. Paulo nos exorta a sermos cheios do Espírito, não é assim que ele diz lá em Efésios 5,18? Paulo fala isso. 5,18 ao 20 ele fala isso. Sermos cheios do Espírito Santo para quê? Ao fim é para a glória de Deus. Ele fala em algumas outras coisas: salmodiar, cantar louvores, adorar, para glorificar o nome de Deus. Mas da mesma forma, ele exorta para que em nós habite ricamente a palavra de Cristo, com o mesmo objetivo, o qual dá graças a Deus e glorificar o seu nome. Está lá em Colossenses 3,16. Enchei-vos do Espírito, mas sejam também ricamente habitados pela palavra de Cristo. Essas cartas de Efésios e de Colossenses são chamadas cartas gêmeas.
aonde ele fala praticamente as mesmas coisas. Portanto, repare bem, se é o Espírito Santo que nos alimenta com a palavra de Deus, então nós só podemos ser cheios do Espírito se formos cheios e habitados pela palavra. O Espírito, ele nos dá a condição de discernir. Contudo, a palavra é quem nos alimenta da vida. Inteligência todo mundo tem, não tem? Tem. Agora, por isso todo mundo tira 10 em matemática, em estatística. Tira? Não tira. Só tira-se o quê? Se estudar. Eu posso ter o Espírito Santo, mas eu só vou ser cheio se eu for habitado pela palavra de Deus. E aí eu vou conseguir ouvir a mensagem que papai está falando aqui, dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Agora, o grande problema é que tem muita gente que tem o Espírito, tem o ouvido, mas faz assim. E aí cabe duas opções. Será que tem mesmo o Espírito? Ou será que só é uma birra, a qual o Senhor diz que virá e vai disciplinar? Irei contra você. Porque você está fazendo coisas dizendo que foi eu que mandei fazer e eu não mandei. Porque você está falando dizendo que sou eu que estou falando quando eu nunca falei. Então ouça. Porque olha, queridos, se não precisasse disso, para que eu estava aqui de domingo pregando? Para quê? Estou fazendo papel de peixe, se isso não precisa. Para que Bíblia? Só para ser desodorante de sovaco de crente? Ou para enfeitar as estantes das casas? Não precisava ministrar, não precisava ensinar, não precisava nem da palavra, Paulo Sérgio. É só o Espírito Santo vir e pronto. Por conta das igrejas não darem atenção ao que o Espírito diz, passam a serem consensuais, tolerantes aos falsos ensinos, às doutrinas e às heresias. E o Senhor está dizendo: tenha contra você. Você não me nega. Você diz que de fato foi eu que lhe salvei. Você não dá minha glória a ninguém. Contudo, tenho contra você que você tem se contaminado, que você tem se deixado ser assediado, que você está se deixando envolver e se relacionar com os nicolaítas. E aí o Senhor diz: ao vencedor darei do maná escondido. E aqui está um maná infinitamente maior e inigualável que aquele que foi administrado por Moisés no deserto. Não tem nem comparação. Lá no capítulo 16 de Êxodo, versículo 33, diz assim: então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações, como lembrança permanente da graça de Deus àquele povo.
Então o maná ele foi colocado diante do Senhor, Davi. E diante do Senhor quer dizer, foi colocado na arca do Senhor, que representava a presença de Deus. Foi colocado inclusive num vaso de ouro. Vocês vão ver isso em Hebreus 9, versículo 4, quando cita isso. E ali estava cheio do maná. E esse maná que Deus proveu a Israel como o pão que desceu do céu, independente de qualquer coisa, ele durou por todos os 40 anos de peregrinação no deserto. Inclusive também independente da desobediência e murmuração daquele povo ingrato à provisão de Deus. Contudo, o benefício prometido do maná pelo Senhor não cessou de cair do céu. Só parou quando eles atravessaram o Jordão e então se acamparam em Gilgal, porque afinal de contas, daí em diante, como também era a promessa do Senhor, eles se alimentariam do fruto da terra prometida. Então, queridos, ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. O maná foi guardado na arca e depois no templo. Mas com a destruição do templo, conta-se uma lenda que Jeremias escondeu o vaso com maná numa fenda em uma rocha no Monte Sinai. E os rabinos diziam que quando o Messias viesse para salvar o povo, o vaso com maná seria resgatado. Queridos, Deus alimentou o seu povo no deserto com o maná. Portanto, os cristãos de Pérgamo deveriam se alimentar do santo alimento de Deus. Ou seja, do pão da vida, do pão que veio do céu para nos salvar. O povo de Deus, os cristãos de Pérgamos e os de hoje, devem se alimentar de Jesus, o Cristo. E só há uma forma de sermos alimentados por Cristo, que é nos alimentando da sua palavra. O que é que você tem se alimentado? Tem sido fastioso, Davi? Tem sido fastioso, Alisson? E aí, como é que está o fastinho da Bíblia? Do alimento do pão da vida? Temos nos alimentado dele? Mateus 4, versículo 4, Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode estar se alimentando de toda iguaria deste mundo, de coisas, de alimentos, como de festas, como de entretenimento, de televisão, de videogame e de tudo que você pensar. Você pode estar se alimentando de revistas, de livros de romances. Você pode estar se alimentando de cursos e mais cursos. Mas a pergunta é uma: você tem se alimentado da palavra de Deus? Porque o dono desta palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A grande vantagem dos nicolaítas diante das igrejas é o fastio da igreja pela sua palavra.
O maná escondido refere-se ao banquete eterno que haveremos de desfrutar na presença de Deus no céu. Todos quanto rejeitam as ofertas dos cálices do prazer deste mundo, que rejeitam a idolatria da vida deste mundo, estes estão fartos do banquete celestial que aguarda aqueles que creem em Jesus e por isso se assentarão à mesa do Senhor para sempre. É incompreensível, repito, é incompreensível. Alguém que perambulou pelo deserto, mas ao fim foi alimentado com o maná do céu, ou seja, com o pão vivo que dá vida e vida eterna, foi alimentado com Cristo, aquele que sacia a alma para sempre, e este não quer dar ouvidos ao que o Espírito lhe diz. É incompreensível. Quem viveu perambulando no deserto e foi alimentado pelo pão da vida, foi alimentado por Cristo e não quer dar ouvidos ao que o Espírito diz. E sabe por quê, queridos? Porque quem comeu do pão da vida, este não quer mais comer das carnes sacrificadas aos ídolos, pois deste alimento ele não tem mais apetite algum, nenhum. Ministério do Louvor, por favor. Jesus diz: também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Naquele tempo, ao votar pela absolvição de uma pessoa julgada, que estava diante de um julgamento, os juízes colocavam uma pedra branca em um vaso, e essa pedra era o voto para a absolvição. A absolvição justamente daquele que estava diante do juiz, que estava sendo julgado. Essas pedras brancas também usavam também para que as pessoas convidadas a uma festa, a um banquete, pudessem ter acesso ao local aonde se realizaria aquele banquete. E nós podemos ver aqui tanto um exemplo como outro, tanto de um tribunal como também de um banquete. Estes exemplos têm aplicação espiritual na vida de um cristão. A última carta que nós estudaremos, no versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O cristão verdadeiro foi declarado justo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende o que é isso? Claro, você é cristão, tem que entender. Você era culpado. Não havia justificação para você. Nada que pudesse lhe justificar. A condenação era certa. Não havia desculpas. Mas um cristão verdadeiro, ele foi declarado justo, mas não pela sua justiça, mas pela justiça de Deus em Cristo Jesus, através da fé. As pessoas têm que martelar, sabe?
Nós temos que passar dia após dia pensando nisso. Meu Deus, se não fosse Jesus, se não fosse o amor de Deus, é preciso dia após dia nós acordarmos e dizer: poxa, eu digo que sou cristão, será que eu sou mesmo? Será que eu entendi mesmo esse amor? Porque cada dia que passa parece que eu amo mais o mundo do que Jesus. Então o cristão verdadeiro, ele foi declarado justo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse cristão agora ele tem acesso. Ele tem acesso. Ele é livre, não para pecar, mas para agora adentrar e sentar na mesa com Jesus e experimentar para sempre do banquete celestial. Essa pedra é como um ingresso, João. Um ingresso do cristão no céu. Não tem quando você quer ir em algum canto, um parque de diversão, alguma coisa, aí é caríssimo, e você bota a mão no dinheiro e nada. Aí diz: não, peraí, eu vou trabalhar 10 anos, eu vou juntar dinheiro centavo por centavo e eu vou conseguir ir naquele local, eu vou comprar o meu ingresso. E você começa a fazer as contas e diz: ei, não vai dar, é caro demais, é muita coisa, é muito. E aí você diz: eu nunca vou entrar naquele lugar. Aí vai passando uma pessoa de lado e diz: o que foi que houve? Você está tão triste e abatido. O que é que você tem? Tua alma está abatida. Você está com cara de doente. O que foi? Você está triste. É que eu queria poder comprar o acesso para aquele lugar, mas eu não tenho como. E aquela pessoa diz: eu vou comprar para você. Olha, eu estou fazendo um exemplo esdrúxulo, um exemplo vil, pequeno, ínfimo, nada perto do que de fato eu quero dizer. Que eu e que você só vamos para o céu, só vamos sentar, só vamos ter acesso ao banquete celestial e sentar na mesa com o nosso Senhor, porque Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz. Esta pedra branca é o sangue dele, o sangue que Ele lavou, o sangue que Ele purificou. Esta pedra é o ingresso do cristão no céu, para ir para a festa das bodas do Cordeiro. Quem deixou as festas do mundo e as deixou por misericórdia e graça, não foi porque eu quis deixar, não, mas por misericórdia e graça. Agora terá uma festa verdadeira. E nessa festa, Felipe, a alegria lá não é passageira, não. Não é só a alegria de um baseado, não. Não é só a alegria da prostituição. Não é só a alegria da bebedeira. É a alegria que gera no nosso coração pelo habitar do Espírito Santo de Deus. É uma alegria eterna e indizível.
uma alegria que vai durar para sempre. O novo nome é o título de agora, de que agora somos pertencentes agora da família de Deus em Cristo Jesus. Esse nome tem significado de um título dos que fazem parte da eternidade. Sim, pode ser o título de vencedor. Mas não cante vencedor, cante não. Cante não. Cante não, porque você não venceu nada. Nem eu nem você vencemos nada. Mas Cristo foi quem venceu. E eu encerro com 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Oh, aleluia! Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou por Ele conhecido. Oh, glória a Deus! Não abra mão da sua convicção. Não seja tolerante à falsa doutrina, ao falso evangelho, aos falsos profetas, à sedução do mundo. Não seja. Não seja. Não seja. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor.